Olá pessoal, Gilberto Advogado, mais um vídeo aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva, ative o sininho aí, encaminhe esse vídeo para quem precisa escutar essa informação, para quem está necessitado. Compartilhe também nas suas redes sociais e siga a gente lá no nosso Instagram. Algum conteúdo que não é colocado aqui, eu coloco lá, vice-versa, para a gente poder estabelecer essa conexão aí e informações para o pessoal, tá? Conteúdos relevantes de direito previdenciário. Mais para frente nós traremos aqui conteúdos relacionados à área trabalhista, que é um dos temas que eu gostaria de trabalhar aqui no nosso canal, e bem como comentário de notícias e informações que são relevantes para o nosso dia a dia, tá? Vamos a esse vídeo aqui. Qual que é o conteúdo? O Superior Tribunal de Justiça, no dia 11 de maio, vou só confirmar aqui, 11 de maio de 2022, julgou o tema 1070, tá? Você não precisa saber o que é o tema, o que quer dizer isso, 1070, mas sim saber o conteúdo desse tema. Qual que é? Atividades concomitantes. O que vem a ser atividade concomitante? Atividade concomitante é aquela que, ao longo do seu histórico de contribuições no INSS, veio a ser contabilizada mais de uma vez, né? Um exemplo, você trabalhou em 2 empregos, tá? Você sabe que nos seus 2 empregos, lá no seu holerite, no seu contra-cheque, vai vir descontando o INSS, tá? O INSS ali patronal, né? Tem todo aquele recolhimento e vai constar no seu histórico contributivo relacionado àquela empresa X e ao outro da empresa Y. Também pode ter a seguinte ocasião: a pessoa trabalha numa empresa e faz uma complementação por um carnê de GPS, naqueles carnês laranjas, ou um boleto GPS também, tanto faz. E a dúvida de todos estes anos foi relacionada a ou eu somo essas contribuições ou eu faço uma média, tá? Já alerto a você que durante muitos anos, realmente muitos anos, o INSS ele veio fazendo uma média. Ele pegava uma atividade principal, depois tirava uma média e ali somava com a outra atividade concomitante para poder chegar no denominador e o salário de benefício do segurado, tá? Este tipo de situação ela já foi apaziguada pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 11 de maio de 2022. O que acontece? As pessoas que têm atividades concomitantes, né, dentro dessa sistemática que eu te passei, elas têm o direito de pedir a revisão do benefício para que sejam somadas as atividades concomitantes ao longo do período dela que ela teve de contribuição. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que aumenta-se, né, na maioria dos casos, isso é bom deixar aqui explícito, na maioria dos casos aumenta-se a renda mensal da pessoa. Exemplo, você fez ali você pediu aposentadoria lá atrás, antes do reconhecimento desse instituto, né, de atividades concomitantes, né, que devem ser somadas. Seu salário era R$ 1.500, por exemplo. De repente, você faz ali a revisão e ele aumenta para R$ 2.000. Isso é perfeitamente possível, tá? Só que a gente sempre alerta como advogado. O que é necessário para fazer? Primeiro, a pessoa tem que ter. Segunda coisa importante, tem que ser feito cálculos, tá? Nada do que você vai discutir judicialmente em relação à revisão de benefício, você vai de mão vazia só porque você tem aquilo no seu histórico. Você tem que demonstrar judicialmente através de cálculos, né, que são provas que você tem que fazer ali, falar para o magistrado, falar, olha, nesta ocasião aqui é uma atividade concomitante, por isso você precisa reconhecer isso aqui como uma atividade concomitante e somá-las ao invés de fazer a média que o INSS fazia, tá? É perfeitamente possível isso, desde que você pode somar essas atividades, tá, concomitantes, essas contribuições concomitantes, mas elas não podem ultrapassar o teto da época, tá? Exemplo, determinado teto da época era R$4.000, tá? E você somando as suas contribuições deram 5.000. Você pode ter certeza que aqueles 1.000
né, ele vai ser desconsiderado para fins de contabilidade da aposentadoria, tá? Referente a estes 1.000, a gente vai fazer um outro vídeo referente a isso, para que você possa entender o que cabe também em relação a esses 1.000 que sobra, tá? Esses 1.000 descartado. Mas para você entender, elas têm que obedecer à limitação do teto, tá? Do INSS. Então você consegue fazer o pedido judicial, ajuizar o seu pedido para que você consiga somatizar essas atividades concomitantes e não mais ter ali no seu histórico contributivo ou, né, no seu pedido de aposentadoria, no seu processo de aposentadoria do benefício, né, a média, tá? Então é muito recorrente também que as pessoas elas têm que ter em mente de que não pode deixar passar batido. Por quê? Porque isso já foi julgado, tá? E existe prazo decadencial em relação a isso. Tá? Passado esse prazo, tem como fazer? É muito difícil, tá? Existem alguns entendimentos que ainda estão sendo sedimentados na jurisprudência, né? Estão ainda sendo amadurecidos com o tempo, que eu acredito que é possível que dê, mas atualmente, por ser muito recente esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça de somar as contribuições que você fez ali concomitantes ao longo da sua vida contributiva, ainda vai levar um chãozinho ainda para a gente poder ter esse amadurecimento. Mas o que é importante é que você obedeça o prazo decadencial, né, para que você possa fazer o pedido de revisão da sua aposentadoria. Importante, o INSS ele faz esse pedido ele processa esse tipo de pedido de revisão, tá? Assim como as pessoas têm acesso ao INSS para pedir a aposentadoria, vai lá, sem advogado mesmo pede, você pode fazer esse pedido de revisão. Qual que é o problema disso, tá? Quando é feito esse pedido de revisão no INSS? Na maioria das vezes, tá? Se não 100% dos casos do INSS, ele não vai te conceder, tá? Então é uma tremenda perda de tempo. Importante, tá? Advogado falando. Quando você for pedir uma revisão do seu benefício, você tem que obrigatoriamente estar com um advogado, tá? Por quê? É a mesma coisa de pedir benefício, tá? Primeiro de tudo, via administrativa, tá? Você precisa demonstrar pro juiz que você recorreu na via administrativa para depois estar na via judicial. Tá, mas por que eu preciso do advogado na via administrativa? Porque o advogado ele vai fazer o cálculo para você, tá? Às vezes escritórios são conveniados com contadores, escritórios de calculistas, tá? Aqui na minha cidade temos também a quem indicar, mas basicamente o próprio advogado ele vai fazer esse cálculo, que a gente vai observar ali o que aconteceu dentro do seu histórico contributivo, né? Se for muito complexo, dependendo da situação, tá, que é necessário fazer um levantamento mais apurado, a gente passa essa contratação a um escritório de cálculos, tá, que profere isso aí. É a mesma coisa de um médico pedir um exame para você, você vai numa clínica especializada fazer exame, tá? A mesma coisa com o advogado. Mas o importante é que seja feito um cálculo e esse cálculo ele esteja dentro do processo de revisão do seu benefício na esfera administrativa. Por quê? Porque no momento que você judicializar esse pedido, o juiz ele precisa ver se você deu conhecimento do INSS, o porquê que você está recorrendo, pedindo aquilo para ele revisar, tá? E muitas das vezes que eu peguei já processos administrativos que foi negado o acesso, até o acesso à justiça, né, na verdade, né, na esfera administrativa, por ser justo com a pessoa, é direito da pessoa, né? As pessoas elas não sabem o que estão fazendo, vou pedir por pedir. Aí o que acontece? O INSS, na hora que ele processa tudo aquilo, quando ele vai dar a decisão administrativa dele, ele fala que está tudo ok. E isso é quase 100% dos casos, tá? Então por isso que você precisa contratar um advogado para revisar esse benefício, tá bom? Inclusive, nós estamos aqui com um pedido para ser feito, né? Nós terminamos agora nesta manhã
de sexta-feira, 17 de junho, tá? De 2022. E nós primeiro temos que fazer aí o pedido administrativo desse benefício. Já elaboramos o cálculo, tudo certinho, a pessoa tem direito de fazer esse pedido, tá? E nós vamos colocar em andamento essa ação dela, dessa pessoa, para que a gente consiga aí recuperar esses valores que ela tem direito, tá? Então, pessoal, nessa dica, né, nesse direito que eu estou passando para você aqui, verifique se você na sua vida contributiva contribuiu com 2 empregos, né, contribuindo com 2 empregos ou contribuindo com um emprego no recolhimento complementar, inclusive você prestador de serviço, tá, que recolhe a parte ou recolhe na fonte, tá, do seu trabalho prestado, verifique isso porque você tem direito de revisar, tá? Você tem direito absoluto de revisar porque o STJ já bateu o martelo nisso. Então procure um advogado de sua confiança para poder elaborar esses cálculos, tá? Proceder da melhor maneira possível para que você não perca tempo e não deixe dinheiro à disposição do INSS que você contribuiu ao longo da sua vida. É seu direito, tá bom? Eu aguardo você aqui no nosso canal, nos próximos vídeos. Clica aí e encaminha esse vídeo aí para quem você acha que deve fazer esse pedido de revisão de benefício, tá? E te aguardo nos próximos aqui para a gente conversar mais sobre direito previdenciário. Um grande abraço e até a próxima.